Então, meu boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da FIA Business School. Eu me chamo Fernando Marques e atuo como coordenador pedagógico da pós-graduação em Gestão de Negócios em Energia da FIA Business School. A nossa próxima turma ela está prevista para o dia 26 de abril e será ministrada no formato de webconferência para todo o Brasil, utilizando a plataforma Zoom, né? Isso por conta das restrições impostas pelo Covid-19. O webinar de hoje, né, balanço dos primeiros meses do PLD, ele pertence a uma série de webinars que são promovidos, né, pela coordenação da pós-graduação em Gestão de Negócios de Energia Elétrica, webinars voltados para o setor elétrico. E esse nosso curso ele pertence ao PGT, que é o Programa de Gestão de Inovação e Tecnologia da FIA, cujos os coordenadores gerais são os professores Alceu Salles e o professor Moacir Miranda. A nossa palestrante de hoje, nossa ilustre palestrante de hoje é a Juliana Chaves, né? A Juliana Chaves ela é doutora e mestre em energia pelo IEE da USP, tendo feito parte do programa de doutorado dela na Universidade da Califórnia, Los Angeles. É engenheira eletricista de produção pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial. É pós-graduada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e já tem quase 20 anos no setor de energia, tendo trabalhado em empresas como a AS Eletropaulo, a STET, na CCE, e atualmente ela é sócia do Grupo Comerc Energia e é gerente de preços e estudos de mercado na Megawatt. Antes de passar a palavra para Juliana Chad, eu gostaria só de frisar como o nosso webinar ele está organizado. Então, a Juliana terá... a duração do nosso webinar é de 1 hora. A Juliana, então, terá 45 minutos para apresentar a palestra. E, em seguida, nós teremos os 15 minutos finais para as perguntas e respostas. Eu peço a vocês que, com relação às perguntas, por favor, que elas sejam endereçadas no Q&A, de forma, então, que nós possamos ler as perguntas e, ao final, a Juliana Chad possa, então, responder. Dito isso, então, eu, mais uma vez, agradeço a presença de vocês e passo a palavra para a Juliana Chad. Juliana, por favor. Boa noite, professor. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Fiquei muito feliz. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Bom, então o professor já me apresentou. Sou Juliana Chad, né? Então, logo mostrando a apresentação que a gente preparou aqui para vocês sobre preço horário, esses 3 meses aí que já começamos com ele e o que ele traz para a gente de novidades. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, então aqui um pouco do meu currículo, né, que o professor já me apresentou, minha experiência com simulações de preços, né, então estou desde 2003 fazendo parte desses estudos de preços, dos modelos computacionais de otimização que a gente tem no setor, né? Então, e hoje eu sou membro, né, já faz alguns anos, né, do GENE, que é o Grupo de Excelência em Negócios de Energia, junto com o professor Fernando.
Bom, então aqui um pouco de onde eu trabalho. Trabalho na Megawatt, a empresa do grupo da Comerc, e a gente tinha lá em 2018, né, uma questão de fazer muitas apresentações de preços para clientes, regulatório, meteorologia, né? E aí a gente entendeu que faria sentido a gente expandir não só para clientes da Comerc, mas também para todo o setor de energia. Foi aí que começou a nascer a Megawatt. E é uma área que vem junto com a Ana Carla, a área de regulatório, que ela se tornou a presidente da parte da plataforma de consultoria, depois juntou com a Larissa Arayun, que ela é a presidente da parte da plataforma da Megawatt. Então, nós temos a plataforma, vocês podem acessar por megawatt.energy, e a gente tem a intenção de transformar, né, a energia em conhecimento, né? Então, uma plataforma de relacionamento, vocês podem encontrar muitas pessoas aqui dentro que estejam cadastradas e para ajudar, né, o cliente a tomar decisão, tá? Então, essa é uma plataforma muito interessante que ela tem alguns pilares, né? Esses são os 5 pilares que a gente considera aqui lá da plataforma, que são de notícias. Então, nós temos todos os dias notícias do setor, várias vezes ao dia atualizadas com as informações mais importantes do setor, que impactam, né, também as questões de tomada de decisão dos clientes. Temos uma área de conhecimento. Essa área é muito interessante, porque lá é como se fosse um Google do setor elétrico, tem vários dados que vários conhecimentos, né, que você pode procurar. Então, eu quero saber o que é MRE, você clica lá, e aí explica o que é MRE, como a história do MRE, todos os dados, as informações importantes que você precisa saber para entender, né, de uma forma geral, o MRE. Então, tem PLD, tem várias informações de afluências, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Enfim, é um mundo de conhecimento lá, que é só digitar e você consegue acessar todo esse conhecimento. Tem a parte de comunidade, como eu já comentei. Essa parte é bem interessante, porque você pode fazer um contato com várias pessoas cadastradas na plataforma, e a gente tem mais de 14 mil pessoas já dentro cadastradas na plataforma, tá? A parte de dados, que você consegue plotar gráficos muito rapidamente. Então, informações que é do ONS, do Operador Nacional do Sistema, informações da CCE, de preços, enfim, uma série de dados você pode plotar muito rapidamente lá na plataforma. E essa parte, que eu trabalho muito com isso, que são as análises. As análises você vai encontrar informações de apresentações, de previsão de preços, de meteorologia, de regulatório. Então, saiu uma nova legislação, vai estar lá o detalhamento sobre aquela legislação, tá? A plataforma hoje, ela é aberta, então acesso ainda gratuito para todo mundo, e também a parte que eu trabalho, parte de consultoria da plataforma. Então, a gente presta consultoria sob demanda, ou a gente faz reuniões periódicas todas as semanas com os clientes de preços, meteorologia, a área de regulatório também, fazendo reuniões mensais aí com os clientes. Então, tem toda essa parte, né, que a gente faz de consultoria da plataforma, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, é só acessar lá no megawatt.energy, tá? Lá no final tem o link novamente. Bom, então agora para começar, né? Então, nós temos o PLD. Então, o que é o PLD? O PLD, a sigla chama Preço de Liquidação das Diferenças. E por que ele é importante, né? Porque ele vai valorar a compra e a venda de energia no mercado de curto prazo. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Então, se a gente tiver uma energia, vamos supor, consumida aqui. Então, nós temos um consumidor que tem uma energia, um consumo de energia de 100 megawatt-horas.
e ele contratou apenas 80 megawatt-horas. Então, ele tem 20 megawatt-horas que ele não contratou, né? Ele não contratou nem de um comercializador, nem diretamente de um gerador, e aí ele vai lá para a liquidação da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, lá no curto prazo, que a gente chama de mercado de curto prazo, ele vai comprar essa diferença que faltou para o consumo dele de energia do mês, tá? Então, ele vai comprar essa diferença de 20 megawatt-horas ao preço PLD. Por isso que chama de preço, que vai na liquidação da CCE, por isso que chama liquidação das diferenças, exatamente a diferença que ele precisa para acertar o consumo de energia dele e fazer o balanço zerar, tá? Então, esse é o grande objetivo do PLD, fazer a liquidação na CCE, no mercado de curto prazo, tá? Por outro lado, se ele tiver uma energia consumida, vamos supor aqui de 60, né? E ele contratou 80, vamos supor o exemplo ao contrário, né? Então, tá sobrando, vamos supor que deu uma pandemia, ele é um consumidor que deu um lockdown lá na empresa dele, e ele vai consumir muito menos energia do que ele tinha contratado. Então, essa diferença ele vai vender lá na CCE. E ele vai vender a que preço? Ao PLD, tá? Então, basicamente, o PLD, né, serve para isso, compra e venda de energia lá na CCE, tá bom? O PLD também é uma base para preços de mercado, né? Então, se você tem um preço, né, e esse preço vai influenciar muito o curto prazo. Então, o preço de mercado, por exemplo, negociado numa comercializadora, o curto prazo depende muito de como que está o preço. Se o preço está baixo, o preço do mercado também tende a ficar baixo. Se tem um preço muito elevado, o preço de mercado também tende a ficar mais elevado, tá? Então, ele é um balizador para o preço de mercado mais de curto prazo. Mais de longo prazo, ele é mais atrelado com o custo marginal da expansão, quanto custa você expandir o sistema, tá? Bom, por quanto um gerador vai vender a sua energia? Então, ele pode negociar o contrato diretamente com o cliente, mas se ele quiser vender, né, no curto prazo, é o quanto ele vai vender. Ou o consumidor pode comprar essa energia diretamente lá da CCE, tá? Comercializadoras também compram e vendem energia, então gerador, consumidor, comercializador, todo mundo vai usar o preço, tá? E vai fazer a diferença também, às vezes tem diferença de preços entre os mercados, o que significa isso? Os mercados são as regiões do país. Então, a gente tem a região norte, a região nordeste, a região sudeste e centro-oeste, é uma só, e o sul, então são 4 regiões. E o preço, ele é dado para cada uma dessas regiões, tá? E às vezes, por exemplo, né, a gente tem a região norte. A região norte está gerando muita energia, né? Então, o que acontece? Ela atende toda a carga lá da região norte e envia energia que sobra, né, para uma região que precise dessa energia. Né? Então, por exemplo, o Sudeste. O Sudeste precisa da energia proveniente do Norte, né? E aí, o Norte envia essa energia para o Sudeste e pode não ser que ele consiga enviar tudo, tá? O Norte envia bastante energia para o Sudeste, mas por conta que tem um limite lá na linha de transmissão, ele não consegue enviar tudo. Aí, quando ele não consegue enviar tudo, o Sudeste fica obrigado a comprar energia dentro do próprio supermercado, que está mais caro, né? Ele estava vindo com energia mais barata lá do Norte, e o Sudeste tendo que absorver essa energia, né? E no máximo, né? O Norte envia o máximo que ele pode, aí o Sudeste precisa comprar energia dentro do Sudeste, que é mais caro. Aí a gente tem a diferença de preços entre os supermercados. Então, o Norte mais barato do que o Sudeste, tá? Então, isso é uma questão que acontece também com o PLD,
tá? Então, aqui, vamos para o próximo. Bom, então, a gente tem a base de tudo, né, que eu chamo é o CMO, né? Então, eu falei que lá para o longo prazo, o preço ele é muito influenciado pelo custo marginal de expansão, de você expandir o sistema com uma nova hidráulica, uma nova térmica, né? Agora, o custo marginal da operação é o que vai formar o PLD, tá? Então, da onde que vem lá o conceito, né? Vem lá da economia, que é o custo do próximo recurso, tá? Então, vamos supor, aqui a gente tem uma carga, vamos supor que essa carga seja aí de 100 megawatt-horas, tá? Para eu atender essa carga, eu tenho uma oferta, né? Essa oferta, ela é composta por usinas não simuladas em flexibilidade, ou seja, é composta por usinas eólicas, usinas a biomassa, usinas, aquelas pequenas centrais hidrelétricas, que são as hidrelétricas pequenininhas. Então, tudo isso, né, já compõe a oferta de energia. E depois a gente roda os modelos, né, que eu vou falar daqui a pouco, mas os modelos para dizer o quanto de hidrelétrica e quanto de termoelétrica eu preciso, tá? Então, para compor essa minha oferta. E o que vai ser o custo marginal da operação? Vai ser o custo para eu atender o próximo megawatt-hora. Por isso que o conceito vem lá da economia do próximo recurso, que é o custo marginal da operação. Então, aqui no nosso exemplo, 100 megawatt-horas que eu atendi uma parte com as eólicas, biomassa, uma parte com hidráulica e uma parte com térmica, se eu precisasse de 1 megawatt-hora a mais, né? Então, ao invés de 100, se eu tivesse 101 para atender de carga, né? Qual que seria o custo? É o custo do meu próximo recurso, né? Que pode ser ou uma usina térmica ou uma usina hidráulica, tá? A gente sabe, né, que hidráulica não tem o custo, né? Porque a água vem da chuva, então você geraria, né? Sem um custo, diferente de uma térmica que tem um custo do combustível. Então, o que o modelo faz, né? Como é um modelo que ele utiliza a água para geração hidráulica e o combustível para geração térmica, ele vai ver quanto de cada um eu vou utilizar. Mas se a água não tem custo, né, ele vai dar um valor para a água zero, né? Só que o modelo não faz assim. Ele tem que calcular quanto custa essa água, como se fosse um custo para a água, para que o modelo não use toda a água, né, para atender com hidrelétrica e o preço ser o mais baixo possível, e no futuro, né, amanhã ou depois, acaba a minha água, eu não tenho como atender a minha energia e eu posso até ter um risco de racionamento, além de preços muito caros de energia, tá? Então, por isso que eu tenho essa questão que a gente chama de valor da água. É um custo, é como se fosse um custo para água, tá? Que o modelo calcula. Então, o custo marginal da operação, né, ele vai ser o PLD, né? No caso da CCE, vai ser o PLD, desde que ele esteja entre os limites de mínimo e máximo do PLD, tá? Então, todo ano, a ANEEL divulga um piso, né, que a gente chama de PLD mínimo, ou um máximo para o PLD, tá? Então, o CMO é a base para a formação do PLD e ele está entre os limites de máximos e mínimos. Esse ano a gente começou com 2 limites máximos, tá? Mas isso é uma questão mais técnica, mas assim, como a gente está com preço horário, que eu vou falando daqui a pouco, a gente tem um PLD máximo para cada hora e um PLD máximo para o dia inteiro. Então, são 2 PLDs que a gente está lidando agora em 2021 por conta da entrada do preço horário, tá? A diferença entre o custo marginal da operação e o PLD do ONS, então o CMO do ONS e o PLD, que vai ser o CMO da CCE, desde que esteja entre os limites, vai ser recuperado
via encargos de serviço do sistema. Então, o que é isso, né? Então, vamos supor, né, que a gente, primeiro aqui, vamos supor que o PLD máximo seja acima do teto, tá? Então, o máximo está estipulado, ou abaixo do mínimo, então o mínimo está estipulado. E vamos supor que eu tenha uma usina, né, o modelo que eu vou falar daqui a pouquinho, dos modelos New Wave, Decomp e o DCEM, eles têm várias usinas despachadas, né? Então, o que é isso? Usinas chamadas para gerar. Então, o modelo vai dizer, olha, todas essas usinas aqui estão despachadas e compõem o meu custo, né? Aí, tem alguma questão, por exemplo, de uma usina que esteja, que o ONS precise por uma questão elétrica, né? Olha, a linha de transmissão que vinha de Itaipu, ela caiu, tá? Exemplo hipotético aqui, tá? Mas ela caiu, então eu preciso gerar uma outra usina que não estava despachada, não é dessa minha lista aqui de térmicas, né? Eu preciso de uma outra usina que não estava nessa lista. E como que eu vou o custo dessa, vamos supor que aqui seja R$150, tá? O custo aqui marginal da operação. Então, você tem todas as usinas que tenham o custo marginal da operação, né? O custo delas para gerar, que é o custo variável unitário que a gente chama, tá? Abaixo desses R$150, ela vai gerar, tá? Uma usina que tem o custo acima dos R$150, ela não vai gerar, tá? Porque ela não foi despachada pelo modelo. Mas se o ONS precisa, porque caiu aquela linha de Itaipu, essa usina, ela vai ser despachada para atender a uma restrição do sistema, uma restrição, no caso, elétrica do sistema, tá? E essa usina, por exemplo, tem um custo de R$200, tá? Então, essa diferença entre os R$200 e os 150 que era dado pelo modelo, essa usina de R$200 vai ser ressarcida via encargos de serviço sistema, tá? Então, se vocês olharem lá na tarifa de vocês vão ver que tem uma parte que é sobre encargos, e esses encargos são dessa forma, para ressarcir usinas que não tenham sido despachadas pelo modelo. Vou pedir só 10 segundos para vocês, que eu preciso só ligar o ar-condicionado aqui, rapidinho. Desculpem. Bom, então, seguindo aqui, a gente tem 3 modelos, né? O primeiro modelo é o New Wave, o segundo é o Decomp, e o terceiro, que entrou agora esse ano, para o preço, tá? Em 2021, é o DCEM. Então, qual o objetivo dos 3? O objetivo é exatamente calcular o que o slide anterior mostrou para vocês, tá? Ele vai calcular quanto que de hidrelétrica eu tenho que usar e quanto de térmica eu tenho que usar para atender a minha carga, mas ele tem um critério para isso. Não pode ser qualquer hidrelétrica ou qualquer termoelétrica. Ele tem que atender o critério de mínimo custo da operação. Então, o menor custo possível atendendo a minha carga, tá? Então, primeiramente, a gente tem o modelo New Wave. O modelo New Wave, ele é rodado em base mensal, tá? Então, o que sai de preço dele, na verdade, é o custo marginal da operação, né? Mas a gente está chamando aqui de PLD. Ele é feito em base mensal. Ele também roda por patamar de carga, tá? Então, patamar de carga é a carga pesada, né? Que seria o horário de pico, a carga média, que é uma intermediária entre, vamos dizer, a madrugada e horários de menor consumo de energia, tá? Então, isso que é patamar de carga, pesada, média e leve. Então, é um modelo que vai te dar uma informação de preços em caráter mensal, fazendo aquela questão de quanto de hidrelétrica, quanto de termoelétrica, e ele vai fazer isso para um horizonte muito grande, né, de médio e longo prazo, que a gente chama, que vai até 5 anos,
tá? Depois, o New Wave, ele traz uma informação que é muito importante para o Decomp, que é um modelo mais de curto prazo, que é como que está o meu futuro, né? Eu preciso saber quanto de hidrelétrica, quanto de termoelétrica eu vou gerar hoje, mas eu tenho que saber o meu futuro para saber, eu não posso usar toda, como eu falei no começo, né? Eu não posso usar toda a minha água sabendo que eu tenho que atender lá o futuro. Então, ele vê isso e traz essa informação para o modelo de curto prazo, que é o Decomp, né? Que ele vai ver até 2 meses, mas ele dá informação por semana, por isso que até o ano passado o preço era dado por semana. E aí, esse ano entrou o D100, que ele vê o preço pro dia seguinte, tá? E ele vê de meia em meia hora, faz-se uma média das meias horas, né, para formar a média do valor do preço horário para o dia seguinte, tá? Desde o ano passado, o ONS, que é o operador, ele está fazendo o despacho das usinas através das informações do D100 já, tá? Só esse ano que entrou para a formação do preço. Bom, então, quais que são os benefícios da gente ter um preço horário, né? Bom, primeiramente, antes a gente fazia por patamar de carga, como eu falei, né? Então, a gente tinha uma geração, né, um despacho de usinas para todo aquele patamar. Então, imagina um patamar de carga pesada, então todas as horas, né, dentro daquele patamar de carga pesada, que é o maior consumo do dia, você vai estar gerando a mesma quantidade de usinas. Mas, como você tem agora uma carga, né, de meia em meia hora, que ela vai se transformar em horária, eu tenho uma informação muito mais discretizada e detalhada da operação que o ONS precisa para ligar o mundo físico e agora com o mundo financeiro da CCE. Por isso que é muito importante, ao invés de eu ter muitas térmicas ligadas à madrugada inteira, que seria no patamar de carga leve, não, eu só vou ligar na hora que eu vou precisar daquela energia. Então, o preço horário, ele vai valorar muito melhor aquela hora, né? De acordo com o que eu preciso de energia, tá? Um outro benefício é a questão das fontes renováveis, né? Então, lá na época do racionamento, lá em 2001, a gente tinha a maior parte do sistema, né? Mais de 90% da nossa matriz era formada por hidrelétricas. Então, não tinha essa questão da necessidade de você ter um preço horário, né? Porque você tinha geração hidrelétrica, que com reservatório cheio seria capaz aí de atender, não tinha muita diferença de preços entre as horas do dia, né? O custo barato, e aí era por patamar, né? Começou o patamar de preços. Aí, quando você teve o racionamento, você começou a entrar com mais térmicas, né, na matriz, e aí, depois de muito tempo, lá para 2014, que a gente, 2004, né, a gente começou com o PROINFA, que era o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, que começou a introduzir a questão das eólicas, das usinas, que a gente chamava antes de pequenas usinas, né? Mas só depois de 2008, né, que começou um crescimento maior, e hoje a gente já tem aí mais de 17 gigas instalado de eólicas, por exemplo, que é uma fonte que ela tem uma variabilidade grande, né? Então, se tem vento, ela vai gerar, se não tem vento, não vai gerar. A questão da solar, né? Se tem a iluminação do sol, ela vai gerar, se não tem, ela não vai gerar. Então, esse crescimento dessas fontes renováveis, né? Quando você coloca o hora a hora, é muito importante, porque ele vai valorar aquela hora. Então, se eu sei que eu tenho uma geração eólica maior naquele período, eu vou diminuir as outras fontes de geração,
né? Então, isso que é o importante da introdução do PLD horário para você valorar melhor aquela hora também através das fontes renováveis, tá? Também traz outras oportunidades, como resposta da demanda, né? Um consumidor, ele pode consumir a energia, né? Se ele puder mudar o seu consumo, né? Durante as horas do dia, num horário que é mais barato, né? Então, é melhor para ele vai economizar e, ao mesmo tempo, se ele tiver, por exemplo, um horário que o preço está mais alto, né? Então, qual que é o incentivo para ele? Eu não vou consumir energia naquele horário, né? Porque é muito caro. E, ao mesmo tempo, ele ajuda o sistema, que o sistema está estressado com preço caro, tá? Então, essa questão de resposta da demanda, de armazenamento, né? Importante a questão de você conseguir armazenar, né, energia nos horários que o preço está mais barato, para você acabar disponibilizando essa energia no horário que o preço está mais caro, né? Então, isso ajuda também o sistema e também a redução dos encargos, né? Você está aproximando a operação, né? O mundo físico do mundo financeiro, né? E você acaba reduzindo essa questão de encargos, que eu vou explicar mais para frente um pouquinho melhor como isso funciona, tá? Bom, aqui eu mostro para vocês um dia típico, tá? Coloquei aqui do dia 18 de janeiro desse ano, tá? Só para lembrar, a CCE começou a questão do preço sombra lá desde abril de 2018, tá? Então, desde 18 que eles começaram a fazer o preço horário para o dia seguinte, todos os dias, como uma forma de simulação, mas só, como eu falei, entrou o ano passado. Desculpa, para a operação, mas para o preço esse ano. Bom, então aqui é uma curva típica de um dia, né? Aqui eu plotei o PLD, né, da região sudeste desse dia, de todas as horas, né, desde as 0 horas até as 23 horas do dia. E eu plotei também a carga, né, de todas as horas do dia 18. E aí a gente vê que quando eu tenho a carga menor do dia, a tendência do preço ser menor. E quando eu tenho uma carga aumentando, o preço vai aumentando também, né? Então, aqui é o eixo do preço, né? E o eixo da carga da região sudeste. Né? Então, o preço ele vai se comportando conforme a variação da carga, tá? A gente percebeu alguns dias, né? Que essa variação não é tão visível, tá? Ela não varia tanto conforme a carga, mas a gente sempre tem esse tipo de variação. Por que isso acontece? Obviamente, como eu tenho uma carga maior para ser atendida, eu tenho que despachar mais usinas. E aí, quando eu despacho usinas, tenho ou o valor da água ou o custo da térmica para você gerar. E aí, por isso que o preço fica mais caro, tá? Então, aqui o preço modulando a carga. Bom, aqui então, nós temos o preço da região sudeste, né, desde o início, tá, hora a hora, desde o início do ano, tá? Então, lá no início do ano, a gente estava com afluências, né? Então, a água que chega nos reservatórios para eu conseguir gerar energia, que são as afluências, eu estava com afluências mais baixas do que eu tenho hoje, tá? Por isso que o preço estava aí na ordem de R$300. Se vocês olharem, né, a gente tem uma variação grande dos preços horários, né? Então, a gente tem aqui chegando a preços da ordem de R$350, né? E um mínimo aqui próximo de R$300, tá? Então, uma variação aqui no início do ano, cerca aí de R$50 de variação, tá? Essa variação diminuiu aí na região sudeste, tá? Aqui a gente tem nos últimos momentos, né? Aqui já no início de março, finalzinho de fevereiro, início de março, né? A gente teve uma redução dos preços, né? Por conta de uma pequena melhora aí nas afluências, apesar aí dos reservatórios da região sudeste, eles estarem aumentando, mas ainda muito abaixo, muito aquém dos níveis dos anos passados, né?
Então, mais por conta que a afluência é muito importante nos modelos, tem um peso muito grande, aí os preços, aí chega, a gente teve até preço chegando a piso, né? Aí no início de março, tá? Bom, a diferença entre esse azul escurinho aqui, que é quase preto, né? E o azul clarinho é o que a gente teria, né? Pelo Decomp, que é o modelo semanal, e o modelo DCEM, que é o preço horário, tá? Então, assim, ordem de grandeza, eles estão bem similares, tá? Então, assim, a gente vê que com a redução, né, do preço do Decomp aqui, a gente também tem esse acompanhamento do preço do DCEM, mas a gente tem essas variações, né, principalmente aqui que a gente observou no início de março, mas eles estão bem coerentes, né? A ordem de grandeza é a mesma. No entanto, tem a variabilidade durante o dia, justamente para modulando a carga, né? Também a questão de eólicas, principalmente, né? Porque se a gente tem um preço reduzindo, se a gente tem uma geração eólica, por exemplo, reduzindo 2 gigas de um dia para o outro, né? Isso vai impactar no preço. O preço do dia seguinte vai ser mais alto, tá? Então, esses tipos de impacto a gente tem percebido, tá? Aqui eu plotei a região sul, tá? Então, ela segue bem coerente aqui com o sudeste, sem muitas variações, tá? Mas o que a gente percebeu também, que eu vou explicar daqui 2 slides, é a questão do preço do sudeste mais caro do que todos os outros submercados, que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, aqui a gente tem a região nordeste e a região norte, tá? Então, aqui também a gente enxerga a variabilidade do preço horário em relação ao DCEM. E aqui um fato interessante, né, que o preço da semana, né, então o modelo, né, do Decomp deu valores, né, de preços aí, ordem de grandeza em torno de R$150 para essa semana aqui, né? E o DCEM já enxergou uma melhora, né? Na geração, e aí o preço ficou no piso praticamente a semana toda, só aumentando no final da semana. Aqui a gente tem isso no Nordeste, né? Então, aqui a gente tem valores mais próximos, né, de piso, tanto no Decomp quanto no DCEM, e aqui a gente já mostra, né, um aumento no Decomp e no DCEM ficou mais baixo. Então, assim, aquela questão de, vou utilizar o Decomp para frente, para fazer previsão de preços, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o preço agora vem do DCEM. Então, vindo do DCEM, tem a questão da variabilidade horária e essas questões de carga, de geração, principalmente eólica, acaba dando um impacto e pode dar aí também diferença de preços entre as regiões, tá? E aqui, por último, a região norte, né, também bem similar com os outros mercados, mas nessas últimas semanas, né, a gente observou aqui um preço horário que chegou a piso e o Decomp não, e aqui chegou a piso também, tá? Então, essas são o balanço aí do que aconteceu nesses meses, 2 meses e meio de preço horário. Aqui, eu estou mostrando para vocês a diferença, eu plotei todos juntos, né? O Sudeste, o Sul, o Nordeste e o Norte, mas aqui só o horário, sem o preço semanal, tá? E aqui a gente observa, né, um Sudeste mais caro do que os outros submercados, tá? E isso antes a gente nunca tinha visto, tá? Antes, o que acontecia? Se a gente tinha, deixa eu mover aqui, se a gente tinha, né, uma região norte, como aquele meu exemplo inicial, né, com uma geração grande e uma carga, né, ele vai exportar essa energia para a região sudeste, né, e aí quando bate no limite de intercâmbio, o mercado mais barato, né, e esse aqui vai ficar mais caro. Acontece que o que aconteceu, né, em alguns momentos que a gente percebeu é que o norte e o nordeste, né, ficaram equalizados, enviando energia para o sudeste e sul, que ficou todo mundo equalizado. Mas ainda assim, depois de todo mundo equalizado, o sudeste ainda precisava atender uma carga,
né? E aí tem uma restrição nova que entrou por conta, né, dessa questão de utilizar o horário, uma questão mais técnica, que o Sudeste só pode importar um determinado percentual da sua carga. E aí, por isso que o preço do Sudeste ficou mais caro. Então, uma diferença que não existia, tá? E que passou a existir com a entrada do DECEM. E aqui a gente vê, né, diferenças dos preços do Sudeste e do Sul para o Nordeste e Norte, né? Nordeste e Norte mais baratos do que o Sudeste e Sul, em muitos momentos dessas últimas semanas, por conta dessa região do Norte estar muito melhor em termos de afluência, ajudando a reduzir o preço do Nordeste, envia para o Sudeste, mas bate aí no limite da transmissão, tá? Bom, então, aqui, a questão dos encargos, né? Os encargos, eles reduziram bastante, tá? De 2019 para 20, foi quase 1 bilhão, né, de redução de encargos, mas aqui são atrelados todos os tipos de encargos. Os encargos que a gente chama de constraint on e constraint off. Então, constraint on, lembra aquelas usinas que eu falei, todas aquelas térmicas despachadas pelo INS? Então, se tem uma usina a mais, né, que o INS precisa ligar para atender aquela restrição elétrica, aí a gente chama de encargo por constraint on de ligar aquela usina. Ou se ele precisa desligar, ó, teve muita eólica, precisa desligar uma térmica. Então, se ele precisa desligar, é o encargo por constraint off, por isso que é o off, tá? Então, eles reduziram muito, né? Eles reduziram cerca de 500 bilhões de 19 para 20. Por que eu falo 19 para 20 e não para 21? Porque 21 acabou de começar, teve a primeira liquidação agora, tá? Agora, a liquidação de janeiro aconteceu agora. E, desde o ano passado, o INS já está usando o DECEM para o despacho. Então, por isso que a gente pode comparar a redução em termos de encargos. E também, em 20, essa questão, né, teve bastante, desde outubro, né, de 20, o encargo por segurança energética, que aí é um pouquinho diferente da restrição elétrica que eu expliquei. O da energética é justamente para você, uma situação de segurança do sistema em termos de energia, para evitar risco de racionamento, que é o que a gente está acontecendo hoje, né, desde outubro de 20, um despacho de mais térmicas, para quê? Para você guardar água no reservatório e ficar com o sistema mais seguro, né? Sem risco de falta de energia, tá? Bom, por fim, aqui são os dois últimos slides. Aqui eu coloquei um balanço do sistema, como que é a carga, né? A gente está vendo os valores aqui de hora a hora, que é o verificado, tá? Da carga do sistema, sendo atendido majoritariamente por geração hidrelétrica. Temos aqui uma participação, né, que ela vem ganhando força, que é a eólica, essa em verde, um pouco de solar também começa a aparecer, né, nos nossos gráficos, a participação da eólica, da solar, muito importante. Aqui a gente tem questão de termoelétrica para atendimento, e aqui em vermelho aqui a nuclear, tá? Então é como que está sendo atendido a nossa matriz hoje, tá? Por isso que é importante, né, a modulação da carga junto com esse grande aumento de eólicas, tá? E, por fim, né, um resumo, né, do que está acontecendo, né? A tendência do preço, né, do preço do DECEM, que é o preço horário, acompanhar o preço do DECOMP. Mas tem aquela variabilidade, né? Madrugada, se tem uma carga mais alta para ser atendida, o preço acompanha, né? Que isso é muito importante do DECEM, mas dá essa variabilidade durante as horas do dia, tá? Aqui é um pouco do que aconteceu no Sombra, né? Que é o preço lá desde 2018. Então, nos primeiros semestres dos anos, né, o que acontece? O norte ele fica muito mais otimista em termos de afluência, ajuda a região nordeste a reduzir o preço, né? Mas, se por algum motivo a gente tem uma previsão de geração eólica para o dia seguinte mais baixo, o preço pode aumentar muito lá no nordeste,
Tá? No segundo semestre dos anos, o que acontece, né? A gente tem uma sazonalidade dos ventos lá no Nordeste e a geração eólica é maior no segundo semestre, né? A partir de maio já começa a aumentar bem. Então, se eu tenho o que acontece? O Nordeste, a tendência de ficar mais baixo o preço do que as outras regiões, né? Então, mas se tiver alguma variação de eólica, mesmo no segundo semestre, o preço lá no Nordeste pode aumentar. Então essas questões, né, que a gente não tinha antes, que acaba sendo interessante para avaliação e cuidado futuro. Tá? E uma questão também importante é a redução, né, dos encargos, porque eu não preciso ter toda aquela térmica despachada, todas aquelas horas, se eu preciso de uma hora só, né? Então, eu deixo de ter esses encargos para ressarcir essas térmicas que estavam ligadas nesses momentos, tá? Então, isso é uma questão bastante importante também do DECEM, tá? Bom, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Tem bastante parte técnica, estou aberta aí para as dúvidas e vamos seguir com o professor. Bem, Juliana, gostaríamos, né, de agradecer muito a sua apresentação. Foi muito mais que uma apresentação, foi uma verdadeira aula sobre os elementos que impactam a precificação horária, agora estabelecida a partir do início desse ano. E eu também fiquei surpreso quando você falou da plataforma da Megawatt sobre a quantidade de informação, né, e de análises aqui que vocês fazem, né? Uhum. Bem, temos aqui algumas perguntas, mas antes de eu passar aqui para as perguntas dos participantes, eu gostaria de fazer a minha, né? Quer dizer, o mercado, Juliana, já está negociando assim de uma maneira frequente na forma horária? Essa é uma ótima pergunta, professor, porque eu até, como a gente faz parte mais da consultoria, né, a gente informa o preço, e aí eu fui até pesquisar essa questão, né, com a comercializadora da Comerc, né. Ainda a gente tem visto poucas negociações horárias, tá? Porque os contratos ainda são feitos muitos de forma flat, que a gente diz, né? Que é um valor único para o mês. Então, independente se você tem uma variação horária ou não, né? Você contrata um determinado montante. E aí, o que entra agora, a primeira, né, que teve a primeira liquidação agora em janeiro, né, que você começa a ter as questões dos clientes perceberem que, olha, a gente precisa modular a carga, né, para eu poder consumir mais no momento que esteja mais barato ou menos no momento que esteja mais barato para fazer essa compensação financeira, né? Então, é uma pergunta muito boa, porque acontece que ainda estão sendo negociados poucos contratos dessa forma horária, mas que a tendência é você aumentar, e aí vai ser uma precificação para isso, né? Porque hoje ainda não existe uma precificação para você, porque você tem um risco, né? Imagina, se você tem um contrato, você é uma usina, e você tem uma geração, e o seu consumo em determinada hora que você geraria mais é menor. Então, você tem um preço maior, você acaba precificando essas questões de modulação. Tá? Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta do Gabriel, que, ao que parece, você respondeu ao longo da sua apresentação, mas não custa nada registrar. Então, o Gabriel pergunta, né, por conta da sua explanação, que os encargos, né, o ESS,
se o ESS, né, não está relacionado com o constraint on. Acho que estaria relacionado com os dois, né? Com o constraint on e o off também, né? Sim, com os dois, né? Porque você, você talvez precise desligar menos térmicas, né? Porque como você sabe, amanhã, por exemplo, a previsão de geração eólica para os horários de amanhã, então você não precisaria estar com uma térmica ligada e desligá-la, porque você já sabe que vai ser gerado com eólica, né? Obviamente, né, tem questão de operação, né, da operação real do dia a dia, né, do INS, mas entra os dois. Perfeito. Uma outra pergunta. Então, o novo modelo, né, o modelo horário agora é o D100, né, para a previsão do PLD horário. E quais seriam as principais dificuldades para processar esse modelo D100? Ele seria mais difícil trabalhar com D100 em relação aos outros dois modelos, o DECOM e o New Wave? Sim, em termos de estratégia, né, o que o modelo vai fazer é a mesma, né? Logicamente, tem vários desafios aí, né? Mas, assim, o Wave, ele é um programa muito grande, de 5 anos, então ele demora bastante para rodar, né? Mas ele é mais macro, né? Tem menos informações, tem informações mais agregadas, vamos dizer assim, tá? Por regiões. Já o Decomp, ele é mais detalhista, né? Então, tem a questão de várias usinas. Já o D100, ele é super detalhista, né? Porque em vez da carga, por exemplo, lá no New Wave, que era uma carga mensal, no Decomp eu tenho uma carga semanal, no D100, a quantidade de horas, né, que a gente tem uma carga, na verdade, é de meia e meia hora, e aí faz a média das 2 horas, né? Então, a quantidade de informações eu acho que é o maior desafio do D100, tá? Então, a questão de carga, a questão de geração eólica, imagina ver a geração eólica de usina a usina para o dia seguinte, de meia e meia hora. Então, uma quantidade absurda de informação para você conseguir analisar, tá? Então, você precisa automatizar essas coisas. Então, acho que um grande desafio aí é lidar com uma quantidade gigante de dados. E mesmo assim, agora, quando eu mostrei para vocês esse gráfico de preço desde o início do ano, a quantidade de dados, né? Então, 24 horas vezes 2 meses e meio, né? São quase 70 dias, né? Então, assim, são muitas horas. Então, é um detalhamento muito grande, tá? Tem questões, assim, também da CCE. A CCE tem que divulgar o preço horário para o dia seguinte até às 8 horas da noite. Então, a gente lá na Megawatt, por exemplo, precisa correr para, na hora que tem as informações, já fazer as simulações para sair antes da CCE, né? Então, a gente tem também prazos para divulgar para o dia seguinte. Uma outra questão é a questão do preço ser rodado de final de semana. Então, o preço é rodado de sexta para sábado, de sábado para domingo, não tem feriado, não tem final de semana. Então, assim, todos os dias é rodado o preço. Tá? Então, a partir do momento que isso entrar, para todos os clientes quiserem essa questão do preço horário para o dia seguinte, né, acaba que a CCE, o ANS, já rodam diariamente, né, o preço para o dia seguinte. Então, são muitos os desafios, né, que o D100 traz. Muito bem. Juliana, uma outra pergunta, a pergunta é da Eliane. Quando você falou quando você analisou os submercados, né? Você, então, mencionou uma restrição de importação de carga pelo Sudeste, né? Então, a pergunta é se essa importação de carga, se ela traz benefícios, se ela traz malefícios. É uma questão elétrica do ONS, né, que ele não pode, que o Sudeste ele não pode importar
mais do que 55% da sua carga. Então, faz toda uma análise elétrica e aí ele vê que o limite é esse de recebimento. Quando a gente tinha, né, isso ainda não é representado no New Wave, no Decomp, a CCE, o ONS estão estudando como representar, porque precisa representar, mas como é um detalhe muito, muito detalhe, né, fica difícil de representar nos modelos, mas é uma questão que está trazendo diferença de preços, né, importante que antes não existia, e o Sudeste mais caro que os outros, né. Então, assim, quando eu vi, eu falei, Norte, Nordeste e o Sul com o mesmo preço e o Sudeste mais caro, que estranho, né? Mas aí eu fui atrás, né, de entender isso e é exatamente isso que eles falaram para a gente. É realmente uma questão de, não é nem benefício, é questão de o Sudeste não poder importar mais do que 55% da sua carga. Muito bem. Bem, entendo que nós estamos chegando aqui ao final, até por conta da nossa limitação de tempo, né, de 1 hora, e eu gostaria de pedir à Juliana se ela pudesse fazer um comentário final, né, sobre o tema abordado, para, em seguida, então, nós finalizarmos o nosso webinar. Por favor, Juliana. Tá certo. Bom, então, assim, visão mais macro, né? Por que é importante o preço horário? Porque ele vai valorar melhor a hora, né? Ele vai valorar de uma maneira mais correta. Quando o sistema está estressado naquela hora, vai ficar mais preço, ou vai ficar mais caro o preço, e quando está mais tranquilo, ele vai ficar mais barato. Isso dá uma indicação para o consumo, uma indicação para o gerador, e também para o sistema, né? Uma ideia de que, olha, o sistema está caro, então vamos consumir menos energia naquela hora? Né? Então, uma informação bem importante, que antes estava de forma semanal, então não dava esse tratamento efetivo. Tá? Então, era esse meu recado final. Gostaria de agradecer, professor, pelo convite e a todos pela audiência. Nós que agradecemos a sua presença e a sua belíssima aula, e gostaria de agradecer aos participantes em nome da coordenação do curso de gestão, curso de pós-graduação em gestão de negócios em energia da FIA, e lembrar que a nossa próxima turma, a turma 7, começa agora no dia 25 de abril, as inscrições estão abertas. Esse curso será ministrado no formato de webconferência, de forma que possa cobrir, né, todo o Brasil. Então, eu mais uma vez aqui registro o meu obrigado à palestrante Juliana e o que nos acompanharam nesse webinar. Então, obrigado e boa noite a todos. Tchau, tchau, obrigada.